Todos os dias abrimos o nosso culto com oração, buscando a graça, misericórdia, poder, perdão, capacidade de Deus para que o adoremos em espírito e em verdade. Todos os dias a gente abre com oração porque nós somos pecadores, somos insistentes em pecar, resistimos à verdade e pecamos, damos margem aos nossos desejos, às nossas vontades. E a oração que abre o nosso culto é sempre para buscar o perdão de Deus e buscar também a compaixão e a misericórdia de Deus para que Ele nos permita adorá-lo. Todo-Poderoso, Eterno, Senhor e Deus, recebe-nos como adoradores do Senhor nesta manhã. Fala conosco. Queremos aprender do Senhor, queremos participar da sua compaixão, da sua misericórdia. Queremos ter abundante graça nas nossas vidas. Livra-nos, Senhor, da mentira, a mentira que a cada dia cresce mais. A mentira que já refuta a própria existência de Deus. A mentira que vai proclamando que Deus, na verdade, são seres extraterrestres, seres que viajam pelo espaço, em naves, em feixes de luz. Que o Senhor sempre fale conosco. Que o Senhor sempre nos mostre a verdade. E ajude-nos a combatermos hoje, amanhã e sempre a mentira. Que a tua graça, compaixão e misericórdia esteja conosco. Esta é minha oração nesta manhã de quarta-feira e a faço no santo nome do Cristo Jesus, aquele a quem aguardamos vir buscar a igreja. Amém. Lembrando a todos que esse trabalho é independente, interdenominacional. Esse trabalho chama pessoas para Jesus Cristo, proclama, prepara o arrebatamento da igreja, batalha pela fé que uma vez por todas nos foi dada, e este trabalho adverte todos os dias contra seitas, heresias, falsos homens e mulheres de Deus. Esse trabalho é evangelístico, na medida da minha pequenina capacidade, mas dentro dessa medida eu faço aquilo que consigo. Hoje vamos aliviar um pouco aqui, vamos
aprender um pouco mais juntos sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela foi essencialmente, quer dizer, na sua essência, ela foi escrita por Deus, né? Mas quem pegou na caneta foram seres humanos. A Bíblia foi inspirada por Deus para que os seres humanos escrevessem, deixassem registrado. E se você abrir, como eu vou abrir aqui agora, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. O que você vai ler? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Para isso que serve a Bíblia, né? Então a Bíblia foi escrita por homens, óbvio, mas foi inspirada por Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus supervisionou, mais ou menos isso, né? Os autores humanos da Bíblia, de tal forma que, enquanto cada um usou o seu próprio estilo de escrever e a sua personalidade, porque o estilo vem também da personalidade da pessoa que escreve. Deus supervisionou tudo aquilo que estava sendo escrito, para que o homem não usasse a sua personalidade. Ele podia colocar alguma coisa da sua personalidade, mas como são escritos divinos, a supervisão de Deus era para que isso não ficasse algo humano e passivo de engano e de mentira. A Bíblia registra exatamente, então, o que Deus queria que eles dissessem. Aquilo que Deus queria que cada escritor escrevesse é o que foi escrito, é o que está escrito. A Bíblia não foi ditada por Deus, não foi um ditado. Olha só, Deus não falava e a pessoa escrevia. Não, acabei de falar aqui, né? Que cada livro da Bíblia tem um estilo diferente, tem um toque de personalidade, de estilo humano. Mas eles não escreveram o que eles queriam escrever. Eles escreveram aquilo que foram inspirados por Deus para escrever. Por causa disso que Deus guiou cada escritor. E cada letra da Bíblia
é completamente inspirada por Deus, não por ser humano. Então dizer, por exemplo, mas o homem mudou a Bíblia. Não, não mudou nada. Isso aí é coisa de quem quer desmerecer a Bíblia Sagrada. O que está na Bíblia é o que Deus quer que esteja. Humanamente falando, meu irmão e minha irmã, quantas pessoas escreveram a Bíblia? Humanamente falando, aproximadamente 40 homens, 40 pessoas do sexo masculino. 40 homens. Porque a Bíblia usa muito o termo homem se referindo à humanidade, né? Homem, mulher, velho, jovem, criança. Mas quando se refere à criança, normalmente é esclarecido, né? Mas foram os homens, pessoas do sexo masculino, que escreveram a Bíblia. Mais ou menos 40, aproximadamente 40, de diversas maneiras de viver. Cada pessoa morava num lugar, tinha um jeito de falar, um jeito de viver. Cada uma dessas pessoas tinham vidas diferentes. E a Bíblia foi escrita num período de 1500 anos. Isso aqui que a gente lê, que é a palavra de Deus, né? Foram homens, sim, que escreveram. E qual que é o problema? Que outro ser vivo escreve a não ser o homem? Né? Nenhum. Por exemplo, só para você entender o que quer dizer que essa história de homens de diferentes lugares, diferentes vidas, né, neste período de 1500 anos, aproximadamente. Isaías, por exemplo, um escritor bíblico, ele era um profeta, tinha um estilo de vida, morava num determinado lugar. Esdras era um sacerdote. Mateus, do Evangelho, ele era um coletor de impostos. Ele era um judeu que coletava impostos para os romanos, então ele fazia um serviço contra o seu próprio povo, ele era odiado. Mateus, o povo queria matar Mateus. João era um pescador. Paulo era um homem da justiça. Depois de convertido, ele trabalhava com tendas, ele fabricava tendas. Moisés era um pastor, não um pastor no sentido de proclamador da palavra, era um pastor de ovelhas, cuidava de animais. Então, apesar de ter sido escrita por autores diferentes durante 15 séculos, não há, meu irmão e minha irmã,
Não há nenhuma contradição e nenhum erro na Bíblia. Nada que está escrito na Bíblia, alguém até hoje provou que é um erro. Muito pelo contrário. Coisas que foram escritas há anos e anos atrás foram comprovadamente, houve aquele evento ocorreu, aquela situação aconteceu. Então, coisas que estão na Bíblia e que na época muita gente não cria, tudo acabou acontecendo. E tem, eu digo assim porque tem muitas coisas para acontecerem ainda. O que as pessoas não entendem é a perspectiva dos autores. Dependendo do que o sujeito era, da personalidade, da capacidade intelectual que ele tinha, é como ele escreve, é o olhar que ele tem, é a perspectiva que ele tem. Então, a Bíblia às vezes fala da mesma coisa com perspectivas diferentes por causa do autor. Mas todos proclamam o mesmo Deus único e verdadeiro. E todos os autores falam que o único caminho para a salvação é Jesus Cristo. E você lê isso, por exemplo, em João, capítulo 14, versículo 6. E também em Atos, capítulo 4, versículo 12. Você sabe que não são todos, Aliás, poucos livros da Bíblia nomeiam o autor. A maioria não nomeia, não tem o nome de quem escreveu. Então, nós, seres humanos, é que tivemos um trabalho para descobrir quem escreveu, levando em consideração a época, o tempo, coisas que foram escritas, o nome do pai, o lugar. Tudo isso levou a investigações e que a gente pôde, com o tempo, hoje nós temos a Bíblia, com os autores definidos, quase todos. A carta aos Romanos, por exemplo, tem uma confusão aí. Quem foi que escreveu aos Romanos? A maioria acredita que foi Paulo, mas há os que acreditam que Lucas escreveu, entendeu? Então eu vou agora passar para você apenas como acrescentando ao conhecimento e ao entendimento das coisas santas, das coisas de Deus, Vou falar os livros da Bíblia e dizendo quem são os autores desses livros, alguns segundo a própria Bíblia, identificado pelo próprio livro. Outros a gente vai nomear porque os estudiosos acreditam que esta pessoa nomeada é que foi o autor humano. Pode haver um erro? Pode. Mas isso muda o quê? Não muda nada.
Foi Moisés. Não, não foi Moisés. Pô, não muda nada. Entendeu? Por exemplo, ó, você sabe que ali a Bíblia são 66 livros, né? A Bíblia, por causa disso que é Bíblia Sagrada. Porque Bíblia quer dizer uma coleção de livros. Vários livros numa coleção é uma Bíblia. Ah, mas não é só um livro inspirado. Não, qualquer coleção de livros é uma Bíblia. Se você tiver uma coleção de livros sobre direito, é uma Bíblia. A Bíblia do direito civil, direito criminal, e vai por aí afora. Por causa disso que a gente fala Bíblia Sagrada. É uma coleção de livros sagrados. Por que sagrados? Porque foram inspirados por Deus. Quais os livros sagrados? Quais os livros verdadeiramente inspirados por Deus? Os que estão na Bíblia hoje. A Bíblia católica, por exemplo. Por que a nossa Bíblia, a Bíblia chamada protestante, é diferente da Bíblia católica? Porque nós retiramos da Bíblia livros que se autocontradiziam, que são chamados de apócrifos. O que são os livros apócrifos? São os livros que não foram inspirados por Deus. Mas quem que determinou isso? Baruque, não é inspirado por Deus. Mas como? Como é que você pode determinar isso lendo o livro, ora? Você lê o livro, você vai ver que ele não é inspirado por Deus. Mas como que eu vou? Gente, é só vocês lerem os livros apócrifos que vocês começam a ler, vocês vão achar superstição, vocês vão achar anjo que mente. Como é que isso pode ser inspirado por Deus? Infelizmente, os católicos, apostólicos romanos continuam com esses livros. Mas eu tenho a Bíblia católica aqui. Você lê, você fala, mas peraí, isso aqui, o anjo falou isso, depois ele falou, mas então ele mentiu. É por causa disso que nós retiramos, porque é claro, um livro que está ensinando oração para os mortos. Nós sabemos que a conversão é em vida. Não adianta orar para os mortos. Depois que morreu, ninguém se converte. Então, se o livro está ensinando isso, é claro que ele não foi inspirado. A pessoa que escreveu aquilo que ela entendia, aquilo que ela achava, ou aquilo que ela queria que fosse feito, ou aquilo que ela queria que acontecesse. O fulano morreu, mas eu quero tanto que ele seja salvo. Então vamos orar por ele. Isso é contrário à Bíblia. Por causa disso que nós retiramos, nós os homens. Porque Deus nos capacitou, sim, a conhecer a verdade e a definir aquilo que é verdade e é mentira. Vocês estão entendendo isso? Mas tem lá o Evangelho de... Olha, se não está na Bíblia,
algo nele tem que não permite que ele esteja. Ah, mas a Bíblia é etíope. Não entre nessa. Não entre nessa que você vai se arrepender. Entendeu? Então não é que a gente achou, não, alguém levantou um dia de manhã e falou, não, nós vamos arrancar uns livros aqui da Bíblia. Não. Peraí, mas como é que pode isso estar aqui? Tem jeito. A Bíblia ensinando o jeito de nascer menino ou menina usando uma planta. Essas coisas estão nos livros apócrifos, que nós excluímos da Bíblia. Já com só a verdade, tem gente que inventa um monte de mentira. A gente vê aí esse movimento pentecostal e neopentecostal, que é de mentira, né? É esse movimento, o evangelho da prosperidade. Prosperidade para quem tem igreja, denominação, né? Eles são prósperos, porque o povo não é, não. E Deus está colocando a mão, agora tem mais um banco aí que está, né? Enfim, vamos lá. Moisés escreveu o quê? Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Isso foi escrito por Moisés há 1400 anos atrás. Está vendo quando eu falo assim? Não sei o que, 3.000, 4.000 anos. Porque eu estou juntando isso, eu estou juntando os 2.000 anos, nós estamos em 2026, né? De Cristo, mais o início, mais o tempo que Gênesis foi escrito, 1400, a gente arredonda para 4.000, entendeu? É essa conta. Josué foi escrito pelo próprio Josué, o livro tem o nome dele, 1350 anos atrás. Se você pegar Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, foi escrito por Samuel, foi escrito por Natã e por Gade, de 1.000 a 900 anos atrás. Primeiro e segundo livro dos reis foi escrito por Jeremias, 600 anos atrás. Atrás que eu digo, estou falando do Velho Testamento, né? Então atrás é antes de Cristo. Moisés escreveu 1.400 anos antes de Cristo. Isso é atrás porque eu estou falando do Velho Testamento. 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, foi Esdras que escreveu. 450 anos antes de Cristo. Esther. Quem que escreveu Esther? Mardoqueu, 400 anos antes de Cristo. Quem escreveu Jó? O livro de Jó. Não foi o Jó? Não. Foi Moisés. Há 1.400 anos antes de Cristo. Foi Moisés? Foi Moisés. Moisés é o escritor do livro de Jó. Há até quem diga que o Moisés era o Jó. Salmos, Salmos
são diferentes escritores, né? Muitos escritores. Mas o principal assim deles foi Davi. E o livro de Salmos foi... Você sabe que o livro de Salmos são letras de músicas e poemas. Livro de poesias e de letras e de composições musicais. Foi escrito por vários escritores de 1000 a 400 anos antes de Cristo. Você sabe que o tempo antes de Cristo, ele é contado de trás para frente, né? E o tempo depois de Cristo é de frente, do começo para o fim. É o contrário. O tempo antes de Cristo é contado do maior tempo ao menor. E o tempo depois de Cristo é contado do menor para o maior. Certo? Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, Salomão que escreveu. Isaías, foi o próprio Isaías. Jeremias e Lamentações, Jeremias escreveu, esse está fácil. Ezequiel foi Ezequiel, Daniel foi Daniel, Oséias foi Oséias, Joel foi Joel, Amós foi Amós, Obadias foi Obadias, Jonas foi o próprio Jonas, em 700 antes de Cristo. Miqueias foi o Miqueias, Naum foi Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, fecha aqui o Velho Testamento. Malaquias encerra o Velho Testamento. O Velho Testamento foi escrito, foi terminado, vamos falar assim, com o livro de Malaquias, em 430 antes de Cristo. Você vê o que Moisés escreveu há 1400 anos antes de Cristo. O que escreveu Malaquias escreveu há 430 antes de Cristo, e aí Deus fica num silêncio. Não há nenhum escrito inspirado de 430 até o nascimento de Jesus. Até na verdade, o nascimento é muita precisão de minha parte. Até o ano 55 depois de Cristo, ou 40. Vamos arredondar assim. Ao ano 45 por aí, 45 depois de Cristo. É quando Deus começa a falar de novo. Como é que é, Esther? Não, Esther. Eu não sei se é isso que você está perguntando, mas quem escreveu o Apocalipse não foi João Batista. Foi João o apóstolo. Viu? João Batista já tinha até perdido a cabeça, já tinha morrido. Apocalipse de João. João, o apóstolo, o mesmo que escreveu o Evangelho, o mesmo que escreveu a primeira, segunda e terceira carta. Tá? Mateus abre o Novo Testamento. Crê-se que ele escreveu o Evangelho de Mateus em 55 depois de Cristo. Marcos, quem escreveu Marcos foi João Marcos. Depois vem Lucas, foi o Lucas mesmo, né? Em 60 depois de Cristo. João, olha aqui o João, Esther. João escreveu o Evangelho, primeira e segunda carta,
Apocalipse, em 90 depois de Cristo, quase 100 anos depois do nosso Senhor Jesus. Lucas escreveu Atos. Olha, Romanos, Cresce, que foi Paulo. 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas, Paulo escreveu, Tito, Filemão, foi Paulo, Hebreus, também um autor, perdão, eu estou fazendo confusão. Hebreus também um autor desconhecido, eu estou trocando aqui. Romanos por Hebreus, perdão, eu troquei. Romanos foi Paulo, Hebreus pode ter sido Paulo. Bom, mas pode ter sido Lucas, Barnabé, Apolo, pode ter sido, mas acredita-se que foi Paulo. Então, Tiago foi Tiago, 1ª e 2ª Pedro foi Pedro, João, Evangelho, João, 1ª, 2ª e 3ª João e Apocalipse, foi João, e Judas foi Judas, um meio-irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Bíblia Sagrada, escrita por homens e inspirada por Deus. Não tem como a Bíblia não ter sido escrita por homens, porque somente o homem tem esta capacidade de escrever. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, Senhor, por juntos aqui termos crescido um pouquinho mais na graça e no conhecimento do Senhor. Oh, Senhor, continua falando conosco, porque a vida não está fácil, né? Difícil de entender as pessoas e mais difícil ainda de ser entendido. Livra-nos, Senhor, da mentira e sustenta-nos nas nossas fraquezas. Esta é minha oração, por mim, pelos amados e amadas, no nome do Cristo Jesus. Amém.